queridíssimas! Estamos começando mais um Entre Elas, o nosso espaço para elas, por elas e sobre elas. Eu sou a Natália Duarte, Nath Nutricionista, nutricionista especialista em nutrição esportiva funcional, nutrição clínica e estética e amante da psicanálise e comportamento alimentar. Hoje nós vamos falar com a Michele Sofiati, uma conversa muito interessante sobre imagem. Todos nós sabemos que nós, antes de abrirmos a boca, já comunicamos muito somente com a nossa imagem, com a nossa aparência. E apesar disso parecer um pouco injusto, existe sim o julgamento e faz diferença. Você compra sim um livro pela capa. Você pode se decepcionar com o resultado, você pode achar a história incrível, mas é a capa que vai te chamar a atenção na livraria. Então hoje nós vamos falar sobre imagem com a Michele. E primeiro eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco de você, Mi. Você já esteve aqui em outros programas, Sim. Eu agradeço você ter vindo mais uma vez. Mas se apresente de novo porque não são todas as telespectadoras que te conhecem. Olha, é um grande prazer estar aqui novamente, Natália, nesse programa Entre Elas, que está sendo um sucesso. Me sinto muito honrada, obrigada pelo convite e obrigada pela apresentação também. Bom, hoje eu trabalho como estrategista de personal branding, marcas pessoais e mentora de imagem. Então, quando você fez uma excelente introdução falando da imagem, que é algo que a gente compra a capa pelo livro, e é realmente isso, porque o nosso cérebro ele processa 60 mil vezes mais imagens do que palavras. Então, sim, não é que a gente não quer julgar. Isso é instintivo, isso é neurociência. Então, fala um pouquinho pra gente como a pessoa deve estruturar a imagem para que ela seja percebida da forma que ela quer. Primeira coisa é colocar intencionalidade, ou seja, a pessoa ela precisa saber para que ela está se vestindo. Então, sempre quando você for escolher uma roupa, você se pergunte, eu estou me vestindo para... Aí você escolhe a sua roupa. Segunda pergunta, essa roupa traduz a mensagem que eu desejo? Então, você sempre tem que se perguntar como você deseja ser visto e se a roupa está de acordo com essa visão. Então, a pergunta é como você quer que os outros te enxerguem. Isso mesmo. Né? Então, quando nós pensamos em imagem, a gente tem que sempre pensar nos outros? Ou até que ponto nós temos que pensar nos outros e até que ponto nós temos que pensar em nós mesmas? Olha, excelente pergunta, excelente colocação. Obrigada por perguntar. Nós precisamos nos vestir com intencionalidade. Se eu for me vestir do jeito que eu quero, eu não estaria assim aqui. Estaria de moletom, estaria de tênis. É uma coisa que eu fico confortável, certo? Mas eu estou sendo intencional na minha comunicação não verbal. Nós precisamos pensar, obviamente, naquilo que nós gostamos, naquilo que tem a ver com a nossa personalidade, mas de uma maneira estratégica. Então, assim, não é que você está pensando nos outros, você está se vestindo para aquele momento. Aí você fala, mas eu não gosto de roupa social, digamos assim. Eu tenho muitos clientes que eles falam, eu não vou usar isso, não é o meu estilo. Mas a gente não está falando sobre estilo. Nós estamos falando sobre se posicionar para alcançar os objetivos que você deseja. E às vezes o nosso gosto nem sempre vai ser o levado em consideração. Então, a ideia é sempre pensar na vestimenta que você quer comunicar e não na vestimenta que você necessariamente quer vestir, é isso? Exatamente. É isso. Traduziu bem. Agora eu quero entender um pouquinho, queria que você me falasse um pouco mais sobre os tipos de vestimenta, se existem perfis de estilos de vestimentas associadas a fins específicos ou é mais uma coisa intuitiva? Por exemplo, a sua roupa. Quando você abriu o seu armário hoje de manhã e falou, eu vou para uma entrevista no Entre Elas. O que é que você queria comunicar quando você escolheu a sua roupa e quais critérios você utilizou para escolhê-la? Olha, eu gostaria de comunicar tranquilidade, primeiro item, por isso que eu escolhi tons brancos.
Segundo, um pouco de autoridade. Escolhi o blazer, mas vê que ele não é um blazer assim super estruturado. Ele tem uma gola. E assim, a gola é mais fina desse blazer. E quando a gente quer comunicar autoridade, a gente precisa se atentar a muitos elementos. Mas 2 deles, linhas retas e a largura da lapela, digamos assim. Essa lapela, ela não é uma lapela grossa, ela é uma lapela mais fina. Então, você comunica autoridade pelo ombro, aqui a largura dos ombros, eles trazem isso, mas ele é um blazer mais curto. Então, eu queria trazer também acessibilidade. Então, eu juntei 3 itens. Um tom mais neutro, autoridade e acessibilidade. Porque você entende, se eu venho aqui com uma super produção, ok, pode ser uma estratégia de comunicação. Mas nem sempre eu vou chamar o público para perto de mim. Às vezes o público vai pensar, eu estou muito distante dessa imagem. E eu falo assim, a gente precisa se vestir pelo menos um degrau acima do nosso público. Não muitos degraus. Pelo menos. Então, era isso que eu... Tô comunicando isso, Natália? O que você acha? Tá comunicando, sim. Tô tranquila. Sim, você trouxe alguns elementos que eu achei que são interessantes. Você trouxe a estrutura da peça de roupa, você trouxe a cor da peça de roupa, visando 3 intenções diferentes, né? E a leveza também, porque essa camisa, ela tem esse babadinho, você tá vendo? E traz esse movimento. Então, como ela não é uma camisa por baixo estruturada, com tecido mais firme, mais rígido, traz leveza. E quando você traz leveza, você está comunicando isso. E a gente comunica não só pelo formato das roupas, mas pelo tecido, caimento e cor. Tá. Então, vamos perguntar, então, quando você quer mostrar autoridade, quando você quer comunicar autoridade. Quais são as características que você deve pensar ao escolher uma peça com relação à estrutura, tecido e cor? Então, a autoridade, ela precisa ser comunicada sempre com tecidos mais sólidos, mais estruturados e firmes. Porque, automaticamente, o nosso cérebro, quando pensa em autoridade, você vai pensar em quê? Olha só, se você vê, por exemplo, um tenente do exército, ele usa uma farda. Uma farda, que você olha, você já tem aquilo como uma pessoa que está com uma autoridade. Você vê grandes pessoas com grandes patentes, digamos assim, o uniforme é sempre estruturado. Falando de uniforme agora, é um uniforme rígido, que não tem essa leveza, esse caimento. Então, você vai pensar, eu quero comunicar autoridade. Você precisa trazer elementos com essa roupa, com roupas de alfaiataria para a sua imagem. Mas, claro, não é só a roupa que vai fazer a diferença, né? A sua comunicação também. Então, buscamos tecidos rígidos, linhas retas e, se possível, sem estampas. Cores mais sóbrias, mais escuras. Então, azul marinho, cinza, preto, verde escuro. Sempre que você colocar uma cor mais clara, ela vai acabar te distanciando da autoridade. Então, se eu escolher um bege, por exemplo, um blazer bege, isso ele pode trazer um ar de autoridade, mas ele traz acessibilidade. Tá, então vamos recapitular. Então, quando a gente pensa em autoridade, a gente pensa em cores escuras, tecidos estruturados, tecidos mais duros, né? E umas peças mais estruturadas. Linha mais reta. Porque assim, se você colocar uma blusa, por exemplo, a sua blusa, ela é mais oval. Então, quando tem esse detalhe mais oval, é mais acessibilidade. Se ela fosse super reta, um decote V, por exemplo, já traz o quê? Mais autoridade. Então, a autoridade são linhas retas. E a lapela do blazer, quanto mais larga, mais autoridade é. Você já viu aqueles blazers masculinos que slim fit que o pessoal vende, que são bem fininho aqui, a gravata fininha? É mais informal. Mas isso detona a sua imagem. Ou você coloca um blazer com uma lapela, aquela muito fininha, ela não é elegante. Pode ser não tão larga, mas muito fina, não fica bom. É uma comunicação com ruídos.
Interessantíssimo. Outra palavra que você utilizou bastante aqui é a questão da acessibilidade. Então, nós falamos sobre autoridade. Agora, eu gostaria de falar sobre acessibilidade com relação a tecido, estrutura da peça e cores. O que é que transmite acessibilidade? Olha, olhando para você, você me transmite acessibilidade, mas você está, conforme o tecido da sua peça, que é um pouquinho mais grosso, ele traz também um pouco de autoridade, por causa da peça. A acessibilidade, a gente tem que pensar que são tecidos mais fluidos. Uma seda... já estou pulando uma etapa, mas só agora que eu falei sobre a seda, sabe o que comunica a seda? O quê? Sensualidade. Mas depois eu falo sobre isso. Vamos voltar para a acessibilidade. Então, são tecidos mais leves, mais fluidos. Você pode usar estampas. Quanto maior a estampa, menos elegante, digamos assim, entendeu? Então, a estampa menorzinha, você transmite um pouco mais de elegância, de requinte, sofisticação. A estampa grandona, ela te distancia desse ar de... Não que não seja bonito, não estou falando isso, mas desse ar mais fino e sofisticado. Deixa eu corrigir. É como se fosse uma roupa mais informal, não uma questão de... Isso. É uma coisa mais informal, né? Então, a acessibilidade são cores claras, tons mais neutros, branco, bege, azul clarinho, rosa clarinho. Esses tons. E cortes arredondados, pelo que você falou. Exatamente, mais redondo. E tecidos macios também trazem isso. Tecidos leves. Então, acessibilidade, vamos ver se eu entendi bem. A gente pensa em cores mais claras, tecidos mais leves. Isso. E roupas, cortes arredondados. Exato. Isso. Só que não é só a roupa. Acessórios também, sempre estarão comunicando. A unha comunica, o sapato comunica, tudo comunica. Então, um sapato com bico redondo, mais acessibilidade. Um sapato bico fino, eu tô com o sapato aqui, acho que não vai aparecer, né? Mas enfim, bico fino, ele transmite mais autoridade. Tudo que é pontudo. Brincos. Brinco redondo, eu tô acessível. Meu cabelo enrolado, tá acessível. Um cabelo cortado em linha reta, não tá muito acessível. Então, tudo é uma comunicação. Desde o brinco, colar, tudo mais. Tá. Você falou da sensualidade. Vamos falar o que comunica a sensualidade dentro de uma vestimenta. Como podemos comunicar sensualidade? Então, a sensualidade ela é escolhida pelos tecidos. Eu acabei dando um spoiler. A seda é um tecido muito sensual. Muito. Então, você quer... Por quê? É o caimento, é o estilo do tecido... fluido, sexy, se você parar para entender. Seda, quando você coloca, por exemplo, mulheres, um hobby de seda, ele é sensual. É inconsciente todas essas coisas. Então, o tecido de seda, ele é sensual. O couro também é muito sensual. Apesar de você conseguir transmitir... Você pode sempre juntar 3 itens de comunicação. Porque o couro tem uma estrutura completamente diferente da seda, né? Mas se você puxar no seu cérebro, couro, ele vai te lembrar alguma coisa que remete à sensualidade. Pensem, mulheres. Não vou falar aqui nesse programa, não sei se há crianças me escutando, mas... Enfim, o couro, ele é sensual. É sensual. Se você colocar uma bota de couro, bico fino e salto fino, é extremamente sensual. Entendeu? Entendi. Então, tem muito a ver com corte também, claro, mas o couro, ele traz isso. Então... cores, quando a gente fala de cores? Mais escura, marrom, preto. Mas o seda também, se você colocar algo branco, também é sensual. Então, a ideia, na verdade, é sempre associar tecidos mais rígidos com cores mais escuras? Sim e não. Não é uma regra. Porque se você quiser transmitir sensualidade através do couro, você colocar um preto, uma calça de couro preta. Imagina. Como que era a mulher gato? Ela era sensual, ela usava couro. Verdade. Então, se você colocar todo preto com bota, isso vai transmitir sensualidade, nem sempre é a cor clara. E todos esses personagens de televisão,
Eles foram altamente programados para despertar em nós exatamente as sensações que eles queriam. Seja o super-homem, mulher-gato, Mulher Maravilha, todos. Somos manipulados. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Tá Agora bom. nós vamos para o nosso intervalo. Só para recapitular, nós estamos falando sobre imagem e posicionamento. Até daqui a pouco, eu espero vocês logo mais. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos agora no Entre Elas com a Michele Sofiati, falando um pouco sobre imagem. Para recapitular, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre quais tipos de tecidos, cores e cortes de peças de roupas que transmitem tanto a autoridade, quanto acessibilidade, quanto sensualidade. E agora nós vamos continuar nessa linha que está muito gostosa essa conversa, Mi. Perguntando para você quais tipos de tecidos, cores, estruturas de peças transmitem distanciamento. Quando você quer distância de alguma coisa, quando você não quer se mostrar uma pessoa acessível, como escolher a sua roupa para essa ocasião? Então, distanciamento tem muito a ver com olhar. Então, sempre que a gente esconde os olhos, a gente não quer mostrar o que está acontecendo. Então, se você coloca um óculos escuro, bem grande, a pessoa tipo assim, não quero papo com ninguém. Prende o seu cabelo, óculos escuro, roupas escuras, aqueles spikes. A gente não está mais usando muito, mas sabe aqueles spikezinhos que as pessoas usavam nas roupas, tipo umas tachinhas assim? Você olha para aquilo e você não quer chegar perto, porque não é algo confortável estar perto daquilo. Então, você se fecha. Você se cobre, coloca um casaco, um sobretudo, digamos assim, óculos escuros. Isso tem a ver com gola e decote também?
Com gola alta é que depende do restante da imagem, mas se você colocar uma gola alta, uma calça escura, com casaco, overcoat, óculos escuros, você não quer papo com ninguém. Você está comunicando isso. Então, uma maquiagem mais pesada, mais escura. O principal item é no olhar. Sempre quando você esconde os seus olhos, demonstra que você não está aberta a se comunicar. Principalmente se você entra em ambientes dos quais não requerem óculos escuros e você os utiliza. Então, são acessórios maximalistas, ou seja, grandes, né? Óculos grande, anel grande, pulseira grande, essas coisas maiores, elas transmitem isso. O distanciamento, então, não tem muito relação com o tipo da peça, mas sim com o que ela oculta, né? Isso. Ela oculta alguma coisa, ela oculta o colo, ela oculta Mostra o formato pouca do coisa. corpo, ela oculta os olhos. Sim. Né? Você trouxe também a leveza, né? Falou do babado. Sim. O que a gente pode procurar dentro das peças de roupa, dentro do guarda-roupa, que transmite leveza? Leveza tem muito a ver com o teu estado emocional. Então, cores que transmitem leveza. Cores claras. O rosa, o azulzinho, o branco, o creme. E são peças com caimentos mais soltos, que não ficam muito justos. Então, não vai ser uma roupa colada, uma blusa que fica mostrando muito. É um tecido fluido, aquilo que te dá movimento. Então, olha no seu guarda-roupa. Você pode encontrar um vestido desse jeito, uma camisa, uma saia. Vai transmitir isso. E leveza, cabelos soltos também. A gente falou pouco dos cabelos, né? O que os cabelos comunicam? Comunica muito. Os cabelos comunicam demais. Cabelo comprido tem mais a ver com algo mais sensual. Isso é instintivo. Teu cabelo, quanto mais curto, vai te trazer um ar de mais séria. Então, cabelo curtinho, por exemplo, aquele bem curtinho, transmite muita inteligência. Se você for observar apresentadores de televisão, jornal, normalmente as mulheres ou elas usam cabelo bem curtinho ou cabelo preso. Então, quando elas estão com o cabelo solto, normalmente é algo mais informal. Então, não é para você transmitir uma notícia com mais seriedade, digamos assim. É a previsão do tempo, por exemplo. Isso, um programa da tarde. Cabelo mais comprido, mais sensual, mais curto, mais sério, mais inteligência. Cabelo reto, mais seriedade, mais autoridade. Cabelo escuro também cai nessa linha de mais autoridade, inteligência. Cabelos brancos, maturidade, evolução, desenvolvimento. Cabelo mais loiro e mais ondulado também cai nessa linha ainda do sensual. Sensual e acessibilidade também, né? Que mais que você pode trazer pra gente de estrutura de roupa? Você falou no outro bloco que os personagens, né? Esses personagens que a gente conhece, eles são desenvolvidos, né? Inclusive, falando sobre figurinos e etc. Os personagens, eles são desenvolvidos baseado naquilo que eles querem comunicar, certo? Queria que você citasse alguns personagens e trouxesse o que a vestimenta deles comunicam como uma forma de case e exemplos para a gente conseguir discorrer aqui. Olha, a gente for pensar na Barbie, por exemplo. Nós fomos manipulados desde crianças através da Barbie, através das princesas da Disney, pensando que realmente é aquilo que nos deixa mais feminina, mais elegante. Então, se você pensar na Barbie, qual cor que veio embutido no nosso cérebro que é feminino desde pequena? O rosa. Então, Barbie sempre teve essa cor, rosa, loiro. Depois que eles foram mudando, né? Conforme foi mudando a sociedade, trouxeram outros tipos de bonecas, até outras cores e tons de pele. Mas, desde então, foi Barbie, cabelo loiro, comprido, rosa. Então, as mulheres pensavam, eu quero ser uma Barbie, porque a Barbie é bonita, a Barbie tem olhos claros, a Barbie é desejada pelo Ken. Isso inconsciente. Princesas da Disney,
vivendo naquele mundo encantado, com aqueles vestidos rodados. Crescemos desde criança observando isso. Então, inconscientemente, quando a gente escolhe uma peça e a gente quer transmitir isso, muitas vezes vem de lá atrás, de muito, muito tempo, para que nós possamos escolher algo que tenha a ver com aquilo que o mercado quer vender. Agora, personagens, por exemplo, Mulher Maravilha, você percebe que ela tem muito vermelho como cor. O vermelho é uma cor que comunica poder, que comunica autoridade, que traz um pouco de vontade de você saber mais da pessoa, traz aquela vitalidade. Mulher Maravilha. Então, você olha para ela, você já se espelha. Ai, mulher guerreira. Então, defende muito que ser mulher guerreira é bom. Será que é bom mesmo ser uma guerreira? Já parou para pensar nisso? Mulher gato, que eu falei, que usava tudo preto, calça de couro preto, blusa preta de couro, traz esse ar de sensualidade. Então, todos os personagens, se você quiser me lembrar de algum, agora não me vem muito na mente, eles estão comunicando não verbal aquilo que eles querem que a gente sinta. Então, seja um desejo, seja ser como eles, seja comprar itens dos quais eles estão usando, e inconscientemente isso acontece. Não é, eu não faço isso. Não, a gente faz. Porque a nossa comunicação, ela é 60 mil vezes processada por imagens do que palavras. Então, eu falo assim que em 0,1 segundo, ou seja, 100 milissegundos, a gente já decidiu se a gente gostou da pessoa ou não. É a primeira impressão a que vai ficar. Será? Sim. Estudo científico. Harvard, 2019, fez esse estudo com muitas pessoas e foi comprovado que para você reverter uma má impressão, você precisa ter 7 interações positivas. Então, se a minha primeira impressão não foi boa com você, eu preciso ter 7 encontros positivos para que meu cérebro mude de opinião. Isso exige uma certa convivência com frequência, né? Sim. Então, por isso que você não pode perder a oportunidade primeira de causar uma boa primeira impressão. Isso não sou eu que estou falando, é científico, são estudos. Não, eu entendo. Então, a melhor forma de se posicionar é tu criando uma imagem baseada no que você acha, no impacto que você quer causar no outro. Sim, nisso. E pensando que quantas vezes você entra num ambiente e você não tem a oportunidade de falar uma única palavra, mas você gostaria de ser ouvido. Como que você vai despertar esse desejo no outro? É através da nossa imagem. Ela vem primeiro. Não adianta você falar, isso é fútil. É fútil se você não souber utilizá-la da maneira estratégica e adequada. Mas imagina você estar numa sala, tem 20 pessoas. A pessoa que ela está com a imagem mais intencional, ela vai chamar sua atenção. E quando eu falo chamar atenção, não é chamar atenção de uma maneira errada. Às vezes você coloca uma roupa que não tem nada a ver e você vai chamar atenção. Então, tem que saber se você está chamando a atenção da maneira correta. Então, você vai despertar um interesse. Eu vejo muito isso, não somente com a roupa, mas como posicionamento mesmo. Sim. E autenticidade, postura. Tudo, exato. Postura. É o combo. Né? E se você alinhar uma vestimenta com a postura, você consegue trazer melhores resultados para o que você busca, né? Sim. Gostaria de perguntar agora sobre feminilidade, né? Porque a gente está aqui falando entre elas, né? Para elas. E eu gostaria de saber sobre roupas que transmitem feminilidade. Feminilidade, a gente consegue transmitir isso muito... No rosa, você acabou de falar da Barbie, né? Isso, rosa, mas são roupas mais fluidas, mais rodadas, que lembrem as saias da princesa da Disney, digamos assim. Vestidos, aquele decote mais canoa, flores, tules, voal, isso transmite... o que eu posso trazer para você pensar? Pensa num conto de fadas, como que elas eram femininas. Então, é trazer esses itens na sua comunicação. São itens leves também. Corrente pequena, brinco menor. Não é o excesso, é menos.
cores neutras. Assim você transmite a feminilidade. E você pode ser muito feminina na sua imagem, mas ser firme na sua fala. É possível fazer essas duas coisas. Mas isso não acaba sendo contraditório? Não, porque não quer dizer que mulher feminina não pode ser firme, de maneira alguma. É um complemento. Mulher firme com feminilidade, ela é imparável. As pessoas confundem, elas acham que para ser firme elas têm que transmitir masculinidade. Isso não é verdade. A mulher firme, ela transmite na palavra, no comportamento, no olhar. Uma mulher segura de si. E ela não precisa se vestir com roupas escuras, digamos assim, com roupas mais sérias. É possível fazer isso. Eu faço isso dentro das minhas mentorias, ajudo as pessoas a desenvolverem isso, né? E através do nosso cabelo também. O cabelo solto, ele é mais feminino, mas agora se você deixar o seu cabelo preso com gel, ele transmite mais seriedade. Agora você quer trazer autoridade pelo seu cabelo, olha só, pensem numa águia. Eu estava pensando no contraditório quando a gente falou sobre as vestimentas interessantes para transmitir autoridade e as vestimentas para transmitir feminilidade. Sim. Né? A firmeza, ela é acaba pessoa. sendo associada com a autoridade, né? E isso é meio contrastante, baseado no que a gente falou hoje, né? É que a firmeza é algo que vem de dentro, você concorda? Não tem como esconder uma pessoa segura, ou ela está segura ou ela não está, porque segurança tem cheiro. E a firmeza você pode estar com a roupa mais linda do mundo, com a roupa que te transmite maior autoridade possível. Homens, terno, gravata, se for mulher, com costume de alfaiataria, calça bem alinhada, sapato bico fino, cabelo preso. Mas se ela não transmitir autoridade, firmeza na fala, vai cair por terra tudo isso. Então, ela precisa sustentar isso. Mas, só voltando ao que eu estava falando do cabelo preso, se você pensar numa águia, como que ela é? A águia, ela tem esse topete, né, que faz assim. Então, se automaticamente eu pegar o meu cabelo aqui e colocá-lo para trás, prendendo, eu projeto uma ideia, só que aqui eu não estou conseguindo fazer, mas é aquele topetão assim, sabe, que faz? Eu transmito uma ideia de uma águia, deixo o cabelo preso. Isso quer dizer o quê? Que eu sou uma mulher focada, que eu sou uma mulher que eu sei aonde eu quero chegar. Isso. Exato, uma mulher com visão. Então, o nosso cabelo, o penteado também vai estar comunicando isso. Tamanho da presilha, cabelo de lado. Ok, vou deixar meu cabelo de lado agora, tá vendo? Tô mostrando o meu pescoço. Sensualidade. Sensualidade. Tudo comunica. Agora, o meu cabelo, se ele tivesse repartido ao meio. Ele está. Preso. Aqui. Né? Com gel. Eu transmito um ar de mais seriedade. Porque eu tô mostrando mais o meu rosto. Então, eu coloco a minha cara à tapa. Pode confiar no que eu tô falando, tá? Que é verdade. Porque eu tô mostrando o meu rosto. Então, meu cabelo tá ao meio, mas ele tá fluido aqui, ó, solto. Vamos dar mais uma pausa para o nosso intervalo e no próximo bloco nós faremos o nosso ping-pong. Então, eu aguardo vocês aqui. Até daqui a pouco.
Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos agora no Entre Elas com a Michele Sofiati, falando um pouco sobre imagem. Para recapitular mais uma vez, falamos sobre cores, estruturas de roupas, tecidos, para cada tipo de intenção. E agora nós começaremos o nosso ping-pong com umas perguntas um pouco mais direcionadas, para que a gente consiga ter aí alguns esclarecimentos um pouco mais pontuais. Quais são os principais erros que sabotam uma imagem pessoal, Michele? Um erro principal é você não se vestir com intenção. Um segundo erro é você se vestir para o passado, ou seja, com a pessoa que você era e não com a pessoa que você está se tornando. Então, eu sou assim, eu sempre me vesti assim, esse é meu estilo. Mas você está buscando se tornar uma pessoa diferente, buscar um outro patamar. E você não se veste com intencionalidade. Esse é um erro. E o outro erro é achar que a imagem é futilidade. Achar que isso não importa, que somente o que importa é aquilo que você diz. Então, são 3 erros que são muito comuns e as pessoas não param para pensar que quando estiver ajustado isso, fará muita diferença. Como a gente falou no começo, né? As pessoas, elas compram, sim, os livros baseados nas capas, né? Exato. E essa é uma realidade, né? É lógico que quando a gente recebe uma indicação de livro, a gente não se importa tanto com a capa. Mas, em geral, quando a gente vai na livraria para escolher um livro para ler, a capa acaba sendo um fator importantíssimo que chama a nossa atenção. Verdade. A imagem influencia na confiança da pessoa? Como que ela influencia? Influencia demais, demais. Tem um outro estudo que foi feito. Eles fizeram o quê? Eles pegaram pessoas, uma amostra, e fizeram essas pessoas trocarem de roupas, usarem roupas mais formais. E automaticamente, após essas pessoas trocarem de roupas, elas começaram a desenvolver tarefas que precisavam ter mais atenção, com mais rapidez e eficiência. Então, o que isso significa? Uau. Sim, elas tiveram resultados muito melhores quando elas trocaram as roupas. Você já percebeu, mulher, vocês que estão nos assistindo, quantas vezes a gente está em casa de uma maneira, digamos, largada, desleixada, cabelo sujo, não se importa com isso, está ali com uma camiseta, uma leg. Como é que você se comporta nesse teu dia? Você não está muito aí, você não está muito preocupada. Aí agora quando você fala assim, nossa, agora eu vou sair, eu quero impactar, eu quero me empoderar, o que eu vou fazer? Essa mulher vai lavar o cabelo, vai deixar o cabelo solto, vai colocar outra roupa, vai passar um batom, uma maquiagem. Automaticamente a roupa influenciou na confiança dela. Então ela já muda a postura, o tom de voz, o jeito de falar, o jeito de olhar. Então eu falo assim que nem sempre a mudança é de dentro para fora. Ela pode acontecer de fora para dentro. Então, quando você precisa trazer mais segurança, mais firmeza,
Sabe, você se gostar mais, muda seus itens de vestuário, muda o seu cabelo. O que acontece quando a mulher resolve mudar o cabelo? É porque vem uma grande mudança. Principalmente quando ela pinta, quando ela corta, quando ela muda o penteado, é porque ela quer comunicar o quê? Transformação. Então, você transformando a sua roupa, o jeito do seu cabelo, vai transformar o seu estado emocional. Interessantíssimo isso. Será que... Eu acho que cabe na maioria dos casos, né? Sim, porque a roupa, ela vai te trazer esse ar. É incrível como muda isso. Você até de sentar, você já vai sentar diferente, dependendo da roupa que você vai estar utilizando. E como identificar se a sua roupa está coerente com os seus objetivos? Se a sua imagem está coerente com os seus objetivos? Você precisa olhar para os seus resultados. Então, assim, vamos supor, eu sou uma profissional da área da saúde, sou uma corretora, médica, enfim, peguem qualquer exemplo. Como você está sendo visto? Qual é o seu valor de mercado hoje? As pessoas, elas te procuram, te pedem desconto, as pessoas buscam você por causa do seu conhecimento, as pessoas vão até você por causa dos resultados que você gera. Se você é um profissional que as pessoas só te procuram em últimos casos, ou elas chegam e ficam pedindo desconto para você, você precisa rever isso, porque o seu valor de mercado não está sendo comunicado da maneira correta. E você já deve ter percebido, porque você paga aí numa consulta, sei lá, R$200, em outra R$1.000. É o valor que você vê nesse profissional. Então, primeira coisa, olhe para os seus resultados. Olha se eles estão falando por si só. E se eles estão falando ao contrário, comece mudando a maneira como você é visto. Porque eu falo que imagem é aquilo que você deixa nas pessoas, a impressão que elas têm sobre você. Sim, eu acho que isso é muito interessante, mas tem também questões de personalidade, não? Sim. Né? Às vezes inteligência. Às vezes o que a pessoa busca, né, dentro de uma imagem, é se aproximar do público dela, né? Sim. Então, dependendo do público dela, não é tão interessante ela, sei lá, se colocar É aquilo que você falou dos degraus, né? Do seu público. Você tem que estar um degrau acima do seu público, não muitos. Exato. Não pode estar muito distante, porque senão você não vai se comunicar. O que você falou é isso. A pessoa, ela não vai se sentir confortável. Digamos assim, terapeuta. Como que essa terapeuta está vestida? Será que ela está comunicando leveza, confiança através da roupa? Porque se vem aqui, eu vou falar com uma terapeuta, por exemplo, eu quero me sentir à vontade com ela. Quero sentir que eu posso confiar. A roupa, a postura, o posicionamento vão falar sobre isso. Mas a gente tem que pensar também que andar hoje desleixado, largado, não vai trazer benefícios nenhum. Mas isso em nenhum momento, eu acho que da história da humanidade gerou benefícios. Tá vendo? Olha aí, ó. Não tem como, não traz. Porque hoje as pessoas falam muito cara comum. Já ouviu falar nisso, em arquétipos? Sim. Então, o arquétipo do cara comum. Aí a pessoa acha que ser um cara comum, uma pessoa comum, ela tem que andar de qualquer jeito. Ela tem que andar de moletom, ela tem que andar assim. E não é assim. Se ela quer se conectar com pessoas comuns, ela pode estar trazendo simplicidade na sua imagem, mas com elementos que tragam um pouco de elegância e requinte junto com a simplicidade. Então não é você colocar uma calça jeans bem alinhada, uma camiseta, uma camiseta bem alinhada também, com uma cor lisa, com tecido bom. É isso. Você consegue trazer eu nunca tinha pensado nessa do arquétipo do cara comum, mas realmente as pessoas devem errar bastante nesse sentido. Não sei se posso mencionar aqui, mas a maioria das pessoas deve saber quem é Thiago Negro. Você sabe quem é? Ele utilizava... Primo Rico, né? Primo Rico, isso. Ele utilizava muito o arquétipo do cara comum, andava de moletom. Depois, quando ele mudou a sua imagem, a percepção dele também mudou. Então, ele andava, vou falar com todo mundo, andava... assim, daquele jeito. Ele mudou, ele continua ainda sendo cara comum, mas ele elevou um pouco o grau de elegância e sofisticação. Isso faz diferença no posicionamento. Faz, sim. Só um exemplo aqui. E como usar o guarda-roupa a favor da sua identidade profissional?
Primeiro você precisa se conhecer e você precisa saber o que você está comunicando. Então, quem é você como pessoa e como profissional? Eu sou uma arquiteta. E quem é o seu público? Meu público é o público A, é o público B, é o público C. Você precisa conhecer quem você é, aonde você está e com quem você está conversando. E aí, diante disso, você vai abrir o seu guarda-roupa e vai olhar, essa roupa tem a ver com o meu público? Tem a ver comigo, com a minha personalidade? Claro, não é tão simples. Para chegar nesse resultado, eu faço toda uma análise, é feita toda uma estrutura de consultoria de imagem, eu preciso entender quem é a pessoa, o momento da vida que ela está. Mas algo que você já pode começar é isso, entender se essa roupa conversa com o seu público. E como adaptar a imagem a diferentes ambientes? Empreendedorismo, corporativo, ambiente criativo. Como adaptar a imagem? Eu falo assim, nós somos seres multifacetados. Nós não estamos toda hora do mesmo jeito. E eu falo que quem se define se limita. Se você hoje parar para pensar, muita gente ainda defende a paleta de cores para mulheres. Essa é a sua paleta de cores. Defende os 7 estilos universais. O que são esses 7 estilos universais? É aquilo que é... para mim isso não faz mais nenhum sentido, mas é aquele romântico, urbano, clássico. Os 7 estilos universais que as pessoas trazem comportamentos através dele. Mas eu trabalho com 32 estilos visuais, porque a gente não tem só 7, nós temos muitos. 32 ainda está um número que faz uns 2 anos que estava nesse número, pode ser que tenha aumentado. Então, a nossa comunicação ela vai depender muito de cada momento. Por exemplo, eu estou no almoço entre amigos. Eu vou comunicar alguma coisa. Eu estou no meu trabalho. É outra imagem. Mas agora, assim, a sua pergunta. Se a pessoa, ela, vamos supor assim, saiu do trabalho e vai para um happy hour direto e ela quer desmontar aquele ar de formalidade, digamos assim, é bem fácil de fazer com a roupa que você tá. Às vezes você só muda o seu cabelo, o acessório e o sapato. Você já vai estar comunicando outra coisa. Interessante. Como montar um guarda-roupa funcional para o dia a dia? Então, você precisa entender, primeiro, o que você quer comunicar, como eu estou falando aqui ao longo do programa, e você ter peças que combinem entre si. Se você tem peças difíceis de combinar, é muito complicado você fazer essa junção. Então, tem algumas peças básicas, peças chaves. Quais são essas peças básicas e chaves que não pode faltar em um guarda-roupa? Uma camisa branca, bem estruturada, legal, você precisa ter uma camisa. Um blazer preto, para começar, se você não tivesse, tem que ter esse blazer. Uma calça jeans tom azul escuro, sem lavagem. Uma peça de alfaiataria também, uma calça com blazer. Sapato, sandália, e aí você vai construindo, porque assim, os homens, eles são vistos pelos pés. Eles comunicam a imagem deles pelos pés. As mulheres, pela bolsa. Então, a sua bolsa ela é a extensão da sua imagem, bem como o seu celular, o seu carro, o seu computador, tudo é extensão da imagem. Nossas unhas, tudo. Então, você precisa entender exatamente isso, ter peças que vão comunicar entre si, cores que combinam e planejar a sua semana, vai fazer diferença. Nossa, até carro. Tudo é extensão da imagem. Já parou para pensar? Um exemplo, a pessoa chegou, uma corretora, num carro X. Você vê de uma maneira. Ela mudou, deu um upgrade, colocou num carro assim. Você já fala, nossa, essa corretora tá bem de vida, hein? É porque é inconsciente, as pessoas vão pensar... Inconsciente e consciente, né? Então você associa carro com poder. Provavelmente ela tem sucesso naquilo que ela faz. Nossa, a capinha de celular desbotada, rasgada, quebrada, tela do celular. Nossa, a pessoa não cuida muito, né, das coisas dela. Olha o jeito que está o celular dela. Tudo vai comunicando. Sua mesa do escritório. Tem a ver com a imagem, a extensão da imagem. Tem uma série que eu gosto muito que chama Suits. Não sei se vocês já assistiram, antiga. E tem bem lá no comecinho, quando o Harvey, ele dá o cartão do alfaiate pro Max. É Max o nome dele?
Acho que é. Não lembro. Enfim, aí o rapaz que era estagiário, ele fala assim, nossa, por que você tá me dando o cartão do seu alfaiate? Tá preocupado como eu me visto? Agora tá se preocupando comigo? Aí o Harvey, que é o advogado, ele fala assim, não tô preocupado com você, eu tô preocupado comigo. Porque se você está andando comigo, você é a extensão da minha imagem. Então, por favor, ande de acordo. Pega o cartão. Aí ele pergunta assim, nossa, quanto custa um terno nesse alfaiate? Uns $500. Ele fala, o quê? $500 por um terno? Eu pago 5 ternos, $500. Ele fala, é por isso que você tá desse jeito. Então, assim, extensão da nossa imagem tem a ver também com as pessoas que andam conosco, como elas se vestem, porque tudo vai comunicar. Interessante. E que tipo de imagem fortalece a marca pessoal para uma mulher empreendedora? Eu não tenho uma fórmula pronta para essa sua resposta, porque depende como é essa empreendedora. Às vezes vem alguém e me pede assim, Michele, eu sou advogado, como eu devo me vestir? Não tenho a mínima ideia. Não há uma fórmula, depende da sua personalidade, do que você vai transmitir e do seu público. Então, a gente tem N tipos de advogados. Empreendedora, você é empreendedora em qual área? Quem é o seu público, o que você quer transmitir? Não há uma fórmula pronta. Empreendedoras de joias, mais criativas. Será que você tem um estilo mais criativo? Você quer transmitir o que? Leveza, acessibilidade, alegria nas pessoas? Então, você precisa de acessórios que tragam isso. Então, depende muito de como você quer ser visto pelo seu público e qual é o seu nicho empreendedor. Sou uma empreendedora de uma mentora, digamos assim. Mentora de quê? De mulheres. Ok, você ensina o quê para essas mulheres? Ensino, estou dando um exemplo aqui, tá? Ensino elas se posicionarem na internet. Então, você precisa transmitir uma autoridade para essas mulheres, segurança, mas também não pode trazer o distanciamento. Você pode utilizar blazer, que vai trazer isso, mas também não só blazer, uma camisa mais estruturada. Então, depende muito da personalidade da pessoa também. E como equilibrar aí o conforto e a credibilidade no visual? Essa é uma pergunta, Natália, muito interessante, porque as pessoas acham que para transmitir autoridade e conforto, né? Você perguntou. Autoridade, elas precisam estar de salto alto, elas precisam estar desconfortáveis. Mas isso é mentira. É possível você transmitir autoridade utilizando um sapato baixo, porém estruturado. Aqueles mocassim, sabe? Já viu? Isso transmite autoridade. Então, não é qualquer sapato, não é uma sapatilha, assim, qualquer que você vai utilizar. Uma sapatilha baixa de bico fino, de couro bem estruturada, transmite isso. Uma calça mais escura te transmite autoridade também. Eu não gosto de calça de alfaiataria. Você pode utilizar aquelas calças com tecido chino que nós falamos, que sabe qual é? Tem bege, verde, enfim. Vou colocar um tom mais escuro, um azul escuro. Coloca uma camisa, uma bolsa estruturada, um sapato baixo. Você vai estar confortável e vai estar transmitindo autoridade. Mais pensa. ou menos, né? Põe um blazer por cima. Autoridade. O que você mudaria? O sapato. Não, o sapato ele transmite autoridade porque o restante vai estar comunicando isso. Não precisa ser salto alto. Eu gosto de usar salto alto. Mas não necessariamente o salto alto. Coloca aí um mocassim, com salto mais estruturado, ou uma sapatilha de bico fino. Vou procurar aí para ver uns looks com essas características A aí. Natália tá duvidando. Eu tô aqui pensando. Sim, é possível. É possível, sim. Tem como. Não é só o salto que traz autoridade. É porque é o formato do sapato. Ele pode ser sem salto. Hoje as mulheres, elas estão modernas, elas estão... A gente busca trazer elementos que a gente possa se movimentar durante o dia também. Imagina você estar num salto 15 o dia inteiro. Vai cansar isso, né? Isso, igual saia lápis, né? Saia lápis, não dá para se mexer na saia lápis. Exato. Então, trazer esses dois elementos, eles são possíveis. É possível, sim. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você trouxesse mais alguma mensagem que você queira trazer para as nossas telespectadoras.
Passou rápido, a gente começa a conversar aqui, o assunto vai que vai. Mulher, primeira coisa, se conheça, entenda quem você é e o que você deseja transmitir para as pessoas que estão ao seu redor. Isso não é sobre o outro, é sobre você. Mas quando você entrega a sua melhor fase, a sua melhor forma de ser para o outro, você está impactando e transformando ambientes. E o belo, ele é bom, ele é agradável. Quando a gente vê algo bonito, normalmente, a gente olha diferente. E beleza não tem a ver, eu não sou uma pessoa bonita. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando beleza nos cuidados, no se vestir. Uma aparência agradável. Cuidado com as suas unhas, cuidado com o seu cabelo. Quando você cuida desses pequenos detalhes, quer dizer que você tem amor próprio, que você se cuida, que você pensou, nossa, eu estou nesse mundo para fazer uma diferença e eu vou começar por mim. Então, mulheres, se amem e uma forma de expressar o amor é o autocuidado. Fala pra gente onde é que as pessoas te encontram e como elas podem chegar até você se elas quiserem fazer essa sua consultoria de imagem. Sim, estou no Instagram como Michele Sofiati, 2 L's e E, Sofiati, 2 T's e I. Essa consultoria, eu tenho a consultoria online e a consultoria híbrida, onde a gente faz primeiro um mapeamento e depois eu vou com você no seu guarda-roupa, vejo o que fica, o que não fica. Vou na loja, vejo o que tem que comprar, o que não tem que comprar. Então é feito todo um mapeamento de como você está, para onde você está indo. E isso tem aumentado muito a autoestima das pessoas. Elas têm mudado depois disso. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu fiquei muito feliz de conversar com você novamente e espero conversarmos mais vezes também. Com certeza, com certeza. Te agradeço, Natália. E agora nós encerramos mais um Entre Elas. Eu sou a Natália Duarte, Nath nutricionista, e ficamos por aqui na TV Judaica. Espero vocês no próximo programa.